pessoal, hoje nós vamos fazer a correção da nossa avaliação, das nossas questões avaliativas que eu passei na semana passada, expliquei na última aula e vamos discutir um pouco sobre elas. Só que antes eu queria eu falei muito isso em aula ao vivo para vocês, que eu queria uma coisa mais explicada por vocês, não só um copy-paste, como entrar no meu slide ou pegar no Google, copiar e colar e me mandar. Aí eu queria uma opinião de vocês referente a essa correção. Como são questões dissertativas, praticamente todas estavam certas. A questão é o seguinte, umas são copy-paste direto dos meus slides, outras são copy-paste do Google, direto, sem mudança nenhuma. Aí eu queria saber, vou perguntar para uma ou duas pessoas aqui, se vocês estivessem no meu lugar, como vocês corrigiriam essa avaliação? Deixa eu pegar a pessoa aqui que gosta de falar. Adriana. Oi, professor. Como você aplicaria uma nota para uma prova, para uma avaliação, que você tem certeza, sabe, pelo jeito que está escrito, até pelo fundo, algumas pessoas copiaram até o fundo, de uma questão vinda do Google, por exemplo? Professor, nesse caso... A questão está certa, porém você consegue analisar que é um copy-paste. Professor, como essas perguntas, elas realmente as respostas estão tanto no slide quanto no Google, eu teria que formular 3 perguntas com uma elaboração minha, que a pessoa não acharia a resposta tão fácil, para ver como ela se sairia. Porém, eu colocaria um tempo de resposta para ela fazer e me entregar. Aí daria para saber se ela entendeu do assunto ou não. Com a avaliação que eu já mandei, como você corrigiria ou daria uma nota para uma pessoa que só copiou e colou? Então, professor, porque se a resposta está certa, pela resposta, a nota estaria correta, não tem muito o que fazer. Mas a pessoa não vai ter entendido do assunto. O que vai constar para ela é que ela vai estar tendo uma nota boa, porque a resposta está correta, porque eu teria que dar essa nota porque está correta, mas ela em si não vai saber do assunto. Entendi. Não tem muito assim o que fazer. Jonathan, pode falar agora. O Jonathan daria tipo, 1000. O que ela falou, eu acho que tá correto a forma que ela falou, porque não é você entregando uma resposta certa que você vai saber o conteúdo, né? Então, tipo assim, eu daria mais ou menos uns 800, 700 pontos. Por quê? Porque pela iniciativa dela ter feito, né? Só por ela ter feito e copiado e colado, sei lá. Porque eu entendo assim, professor. A pessoa, ela pode até fazer, mas o que vai avaliar mesmo é o entendimento dela. É o que ela vai levar para a vida, né? Conhecimento. Eu vou pedir mais uma opinião, depois eu vou passar a minha. Margot. Então, professor, na minha opinião, dá para confirmar diretamente, assim, se a resposta realmente foi só colada, no máximo que eu daria seriam 500 pontos, porque não é justo com quem pesquisou, quem teve o trabalho de elaborar uma questão, com quem teve o trabalho, assim, de se arriscar, de pôr a sua interpretação na resposta. Porque é sair da sua zona de conforto. Você vai lá, copia, cola uma questão, você sabe que vai tirar uma nota boa, mas qual é o mérito disso? Eu, no máximo, daria 500. Aí, ó, Margot foi... Margot foi... 500 pontos aí, tá vendo, professor? Tamires, o que você acha? Acho que a Tamires não acha nada. Entrou? Entrou, tá. Ah, ela entrou. Oi, professor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. O que você acha desse nosso debate? Eu tô junto com a Margot em partes. Eu acho que eu tiraria 200 pontos, no caso, de quem só copiou e colou. Porque também não é válido quem
elaborou a pergunta, interpretou da forma dele, colocou, e quem só copiou e colou. Eu acho assim, eu acho isso também. É por isso que eu queria saber a opinião de vocês, porque as respostas vão estar certas, como a Adriana falou, que são respostas objetivas. É como se fosse uma alternativa que você só escolheria um jeito. Em qualquer lugar que você colocasse essas perguntas, você vai ter respostas. Só que, se eu desse essa prova em sala de aula, essas 3 questões em sala de aula, mesmo com consulta, vocês iam escrever de um jeito de vocês, não iam copiar e colar como é feita quando você está com o computador. E foi o que eu expliquei várias vezes na última aula, que eu queria uma coisa vinda de vocês, uma coisa explicada com o entendimento de vocês. Quando a pessoa ainda colocou do material nosso de sala de aula, ainda vai porque ela foi pesquisar o nosso material. Porque você pesquisar o nosso material, você está fazendo uma busca no que realmente a gente estudou, que realmente a turma estudou. Agora, quando a pessoa busca direto no Google, coloca lá, por exemplo, o que é recrutamento, o que é seleção no Google, e copia e cola lá dentro, é meio até decepcionante para o professor corrigir uma avaliação dessa. Já vou até falar com a Gleide que as próximas avaliações eu vou passar de casa em casa, eu vou passar uma prova para vocês dentro do lado de fora, lógico, né, para não... Nossa, para não contaminar. Aí sim, professor. O trabalho para corrigir vai dar o Quiser o mesmo endereço. de eu passar essa prova para vocês. Mas é o seguinte, a maioria, eu não fui tão rigoroso nas questões de quem copiou e colou, mas quem não copiou e colou vai olhar que tem uma diferencinha na nota, porque eu valorizei isso também. E agora nessa correção a gente vai ver, tirar dúvida de quem talvez, como não pôde participar da última aula, que era praticamente a aula da resposta da 3. E eu vou fazer o seguinte, eu pergunto uma das questões para alguém para me responder, e a gente discute essa questão em cima dela. Pode ser? Jonathan, vai responder a primeira para mim, por favor. A primeira questão era as diferenças de visões sobre o fator humano nas organizações. Explique o conceito de quando as pessoas são tratadas como recurso e quando são tratadas como parceiras. A gente teve uma aula praticamente só sobre isso. A gente discutiu a aula inteira sobre pessoas como recurso e pessoas como parceiras. Fala um pouquinho aí, Jonathan, o que você entendeu sobre essa questão aí. Bom, professor, eu entendi, né? Tá me conseguindo me ouvir? Sim? Bom, o que eu entendi dessa questão aí, como resposta, é que o recurso do funcionário na empresa, ele vai ser visto só como um número, né? Então, tipo, por exemplo, tudo que ele fizer, não vai ter aquele cuidado, né? Como um colaborador. O colaborador ele vai ser visto só como um número. Eu quero, por exemplo, o superior dele pede uma tarefa, ele efetua e, tipo, por exemplo, não tem nenhum reconhecimento, né? Ó, pô, muito obrigado por você ter feito isso. Tipo assim, aquele reconhecimento como funcionário mesmo, né? Tipo, como recurso. O recurso, ele é uma pessoa comum, tipo, qualquer. Ah, eu tenho mais um na minha equipe para fazer o que eu quero, né? Para cumprir com o trabalho dele e pronto. Agora, como parceiro, já é totalmente ao contrário, né? Ele vai ser visto na empresa pelo superior, ele vai ter um cuidado a mais, né? Pelo superior dele na empresa, tipo, vai ter algumas promoções, tipo, ele vai ser visto como parceiro mesmo, como pessoa mesmo, né? Não como número. Foi o que eu entendi. Entendi. Quero mais uma opinião. Deixa eu perguntar aqui para Bianca Mila. Como você responderia essa primeira questão, Bianca? Bianca? Acho que a Bianca não me responderia.
Foi tomar um café. É Bianca Mila, né? Não é Bianca eu não, né? Agora é Bianca você, Bianca. Pode ser você. Então, é a mesma pergunta, né? A primeira, né? Isso. Bianca Freitas, você, né? Isso. Beleza. Então, em relação a ser tratada como recurso, é meio visualizar a pessoa que tem que administrar, ver se está tendo rendimento, ver se está batendo as metas em relação ao meu trabalho, por exemplo, que é produção. Se está batendo a produção, está sendo ativo. Essas áreas a parte mais administrativa mesmo, a parte mais técnica, se você olha por fora se está fazendo, se não está fazendo, está atingindo as metas e tal. Em relação a ser parceira, é você saber que tem pessoas que tem ali que são pessoas de conhecimento, que são pessoas que precisam ter inteligência, que podem ajudar na melhoria da empresa, né? Que podem crescer com algum cargo. Para mim seria isso. Você trazer conhecimento para essas pessoas, falar sobre os indicadores da empresa, falar sobre as metas da empresa, passar informações para essas pessoas. Porque, afinal de contas, além de estar ali apto para trabalhar, também tem pessoas que ali são inteligentes, que têm informações para passar para a gente, informações para a melhoria da empresa, né? E não tem como você só usar como um objeto, como um número, né, em relação a isso. Para mim, são essas duas diferenças. Entendi, é isso aí. Só mais uma, então. Anice, por favor. Anice. Anice não quer falar comigo. Deixa eu pegar outro cara aqui. Bruno. Sim, senhor, professor. Isso aí, cara, assim que eu gosto. Exposição, eu quero saber até que hora você vai me mandar a atividade. E você pode responder essa primeira aí para mim, por favor? Respondo. Você não me mandou ainda, né? Não, preciso esperar meu irmão liberar o notebook para me fazer. Tá, responde a primeira então para mim, por favor. Um instante. Sim. Pô, cara, tem uma resposta muito boa aqui também, que eu falei que ia pegar só 3 pessoas, mas eu preciso de mais um, cara. Eu gostei da resposta desse cara aqui, vou pegar. Ele não gosta muito de falar não, mas a resposta dessa questão dele foi muito boa. Então, Bruno, vai pensando aí que eu vou perguntar para outra aqui primeiro, mas você já vai me responder já, cara. Tiago, Ângelo. Não é marcação, hein, Tiago? É que sei que você não gosta muito de falar, mas eu gostei da sua resposta nessa primeira aí. Thiago Ângelo é o leite condensado? Leite condensado ele não gosta não, é gelatina. Mas eu acho que ele não quer falar Gelatina. Ninguém quer falar com o senhor. Cara, eu tô me sentindo abandonado aqui. Aí, apareceu. Vamos, Tiagão. Eu confesso. Manda mensagem pro Edith. Eu fiquei 1h30 nessa pergunta. Eu fiquei de saco cheio. Ficou pensando. Esse é o meu aluno mais sincero, cara. Vamos lá, mas responde aí, cara. Eu acho que você ficou tão nervoso com ela que você mandou ela 2 vezes, você viu, né? Eu mandei mesmo pra chegar. Não, no mesmo... Não tá pensando pra mim, professor. Hã? Mas responde aí, Thiago. O que você acha? O que você entendeu dessa questão aí? Não entendi nada.
Fiquei tão estressado. Fiquei tão estressado que eu copiei. Pô, cara, não fala isso não, vou ter que alterar sua nota mesmo. Tá na nossa boca, você. Você pode seguir o pensamento da menina, que eu esqueci o nome, dos 500 pontos. Não é tanto assim também não, cara. A sua resposta foi boa, só que sabe onde que, já que você falou que você copiou, onde você pecou ali? Na hora que você colocou a resposta, você deu Ctrl V 2 vezes, cara. Aí no mesmo arquivo tem as duas respostas iguais. Mas como a gente falou, não tá errado, a resposta tá certa. Só que foi uma cópia. Quem tá me chamando? Ô, professor, essa daí que eu não participei das aulas, né? Recurso, pelo que eu tô vendo aqui, então é mais ou menos o que é os colaboradores agora, tipo, nos cargos certinho, horário, as normas, Quem tá chefia, falando? tudo normal? É o Thiago? Vamos lá. A gente vai. A resposta de quase todo mundo tá certa. É mais ou menos isso, né? Como que é os funcionários atualmente. E parceiro é aqueles que vai já numa forma mais de inteligência, com mais, como que eu posso dizer? Alguma coisa mais sofisticada. Um diferencial. Vamos lá, então. Vamos responder elas. Lembra um quadrinho que eu coloquei nessa aula que falava sobre pessoas como recurso e pessoas como parceiras? Eu tive respostas muito boas que fizeram da seguinte maneira. Pegaram os itens que estavam nesse quadro ou propriamente o quadro, colocou na resposta e explicou os itens. Fez um textinho com as suas próprias palavras, descrevendo que pessoas como recursos, elas eram empregados isolados nos cargos. Eu estou lendo as questões dos quadrinhos, tá? O horário dela era rigidamente estabelecido, tinha preocupação com normas e regras, dependência da chefia. Eu falei muito isso, aquele funcionário que o cara é bom, mas tudo que ele precisa fazer, ele precisa alguém mandar ele fazer. Ele não tem iniciativa para fazer nada. Ele é simples, ele é um simples executor de tarefa. Você manda o cara, ele faz. Ele é um robozinho. Eu lembro ainda que eu comentei em aula que esses cargos daqui a um dia não vão existir mais. Porque se ele é um robô, o robô vai tomar conta. Então eu não preciso ter uma pessoa lá para fazer o que o robô está fazendo. E essas pessoas tratadas como recurso, a ênfase dela é para a mão de obra. É aquele cara de chão de fábrica que é o que está fazendo hoje, talvez ele faça porque a empresa ainda não tem um recurso financeiro para colocar uma máquina para fazer. É até pesado falar isso, mas o cara que é um recurso, ele pode ser substituído tranquilamente, basta a empresa ter dinheiro para trocar ele por uma máquina. A questão de trocar por uma máquina é que você precisa do dinheiro imediato. Muitas empresas pequenas, como não sabem do dia de amanhã, por exemplo, falam assim, vou manter essa pessoa aqui, eu não sei se amanhã eu vou estar aberto, eu vou falir, para que eu vou gastar 10 mil dólares, 10 mil reais aí numa máquina que vai substituir esse cara e esse dinheiro vai retornar para mim só daqui a um ano, por exemplo. Mas a pessoa que é tratada como recurso, o patrão dela, o chefe dela, tem esse pensamento. Ela está ali porque eu não tenho condições ainda de comprar a máquina para trocar. Só que tem um lado bom nessa pessoa. Essa pessoa ela pode mostrar que ela não é só um recurso, que ela pode ser uma parceira para aquela empresa. Por quê? Ela pode falar assim, hoje eu estou aqui só operando o que uma máquina faz, mas amanhã eu posso estar dando inteligência para essa máquina. Eu sei o que ela faz, quais são as dificuldades que ela faz. Ou seja, se você me chamar para desenvolver uma máquina que faça isso, eu vou saber tudo o que precisa ter naquela máquina. Ou seja, ele já entra nessa parte das pessoas como parceiras que fala na ênfase do conhecimento, inteligência e o próprio talento. Ele não está lá naquela máquina simplesmente apertando o botão, liga e desliga, quando trava, você desaperta esse botão e chama o mecânico para arrumar e assim por diante. Ele está pensando, estudando como que aquela máquina funciona, para, se ele precisar alguma melhoria,
alguma outra coisa para ele fazer, ele já tem essa inteligência, essa sabedoria para fazer. Outros itens da pessoa como parceira, eles são colaboradores agrupados em equipe. Hoje isso eu acho que já é de bastante tempo também. O cara tem que saber trabalhar em equipe. Não adianta o cara ser um individualista e querer trabalhar só ele e um computador, por exemplo. Isso acontece muito com a galera de TI. Eu não preciso me misturar com as outras pessoas. Eu e meu computador, a gente se entende e já era. Ótimo. Ele pode ser um ótimo desenvolvedor de software, porque ele vai fazer o negócio aqui, vai passar para uma outra pessoa que vai apresentar o software dele para uma terceira pessoa ainda. Ou seja, até nessa área, o cara não saber trabalhar em equipe é mais complicado. E outra coisa... Que nem o nome parceiro já diz, né, professor? Exatamente. Então, por isso que eu, voltando ao item de que o copy-paste irrita um pouco. As duas palavras já diziam o que era cada coisa, né? Não precisaria... Esse quadrinho era só para ajudar. Mas teve pessoas aí que respondeu com as próprias palavras o que é uma pessoa como recurso e uma pessoa como parceira. Ótimo. Isso é o ideal de se responder. Certo, pessoal? Alguma dúvida nessa questão? E boa. Professor, então quando eu coloquei assim que as Sem pessoas dúvidas. precisam ser administradas, então tá certo, então, né? Esse ponto aí de dependência, né? Sim, sim. A sua foi uma das questões que você escreveu bem com as suas palavras e entendendo o que era, o que estava respondendo. Ok. Vamos para a segunda. Adriana, está preparada? Você não respondeu a primeira, né? Não respondi porque o senhor não pediu. Exatamente. Vamos lá, então. Responde a segunda. A segunda teve muita gente que colocou muita coisa. Dava para resumir essa questão em 2, 4, 5 linhas. Mas vamos lá. Responde, Adriana. Então, falando resumidamente, pelo que eu entendi, recrutamento e seleção, ele é um processo que tem por objetivo trazer novos talentos para a empresa. Então, o departamento de RH, ele é responsável por criar uma vaga que seja atrativa, né, para as pessoas, pelo perfil que eles querem atingir, e quando esse público chega para fazer o processo de recrutamento e seleção, ele passa por várias etapas até se integrar ao time da empresa, da equipe. Resumidamente, é isso. Exatamente isso. Mas vai ter respostas diferentes. Quer ver que também estão certas. Deixa eu pegar mais alguém Então, tá aqui. bom. Deixa eu pegar mais alguém aqui. Bruna Cristina, tá aí? Bruna Cristina, não. Então, Bruna Lopes. Jonathan. Ninguém quer falar comigo hoje. O que foi? Eu chamei aí, eu vou chamar outro. Ixi, o pessoal tá... Deixa eu olhar pelas notas aqui. Fala com a Ju. A Ju, o Ju vai responder a terceira. Natália Fernandes. Oi, professor. Tudo bem? Acabei de enviar. Acabou de enviar? Uhum. Beleza. Responde a 2 para mim, então, por favor. Então, ao meu entender, o processo de recrutamento e seleção é uma forma onde a empresa vai selecionar o candidato para poder entrar dentro da empresa. E tem que ser, tipo assim, tem que visar muito bem, porque se for uma má escolha, pode trazer prejuízo para dentro da empresa. Professor, não sei. Exatamente onde eu queria chegar. A questão do prejuízo numa má escolha ou na perda de tempo em entrevistar muitas pessoas que você sabe que foram mal selecionadas no recrutamento. E existem várias ferramentas para, desde a análise do currículo até as qualidades
professor, as estratégias para ver se ele está apto mesmo para entrar naquela empresa. É isso aí. Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. Deixa eu colocar sua nota aqui, Natália. Rita. Oi, professor, eu. Tudo bem? Tudo. Responde essa 2 aí para nós. No meu ponto de vista, recrutamento é a parte onde a gente vai selecionar aqueles currículos que tem mais a ver com a vaga que a empresa está oferecendo. Aí, a partir dali, vamos selecionar os que mais têm qualidades e, na seleção, a gente vai selecionar os que foram melhores, ali, os que melhores se encaixam. E, por exemplo, quando você... a seleção foi mal feita, por exemplo. Aí, danou-se. Ou melhor, vamos pensar que o recrutamento vem primeiro. Eu sou um gestor muito ocupado e você é a pessoa do RH e chama lá para mim 10 pessoas para a gente entrevistar. 10 pessoas, meia hora cada um, vai aí, a gente vai perder 1 hora, 2 horas... 2 horas mais ou menos de... 5 horas de entrevista. Meia hora cada um, a gente não vai gastar meia hora, mas vamos pensar que, vamos chutar abaixo aí, são as 3 horas do meu dia. E no final dessas 3 horas, a gente começou às 9, terminou meio-dia, já estamos lá cansados, eu muito mais estressado, por quê? O seu recrutamento foi só de pessoas nada a ver com as minhas vagas. O que isso gerou? Transtorno, né? Perda de tempo. E prejuízo para a empresa. Pense, você é de RH, né? Isso. Pensa o seguinte. Pensa que eu sou um gestor puta chato. Aí você fez eu perder 3 horas lá. Na próxima vez que você me trouxer candidatos, se você não for a chefe do RH, eu vou falar assim, tem como a Rita não selecionar os candidatos para a próxima, por favor? Por quê? Porque você gerou um constrangimento tão grande para mim e para os funcionários que perderam, os selecionados que perderam o tempo dele em vir, que eu me colocando no lugar deles, a empresa ia ficar meio descredenciada. Por quê? Porque, chamou todo mundo lá, os 10, vai que por algum motivo, 3 daqueles 10 se conhecem. Não chamou ninguém. Ou então eles fazem um grupinho entre eles lá, através, sei lá, caso você use uma dinâmica para fazer isso, eles falam, não selecionou ninguém. Essa empresa deve estar com brincadeira com a nossa cara, né? É o que a gente faz hoje com concursos públicos. Pensem o seguinte, eles abrem o concurso público como vaga reserva. A vaga nem existe ainda, mas eles fazem um concurso público para juntar o dinheiro que aquele município ou aquele estado está precisando. Isso, para uma empresa privada, é um péssimo para as pessoas pensarem assim, eu vou até lá, talvez de longe, para fazer um recrutamento que eu tenho certeza que não vão me contratar. Ou seja, a escolha errada do RH perdeu o tempo do gestor da área, perdeu o tempo dos candidatos, gerou prejuízo tanto para você do RH, porque, sua reputação lá dentro vai ficar uma beleza. E o gestor vai falar assim, dei 3 horas perdidas aqui dentro. Entenderam o motivo o porquê que recrutamento e seleção é tão importante? Não é só simplesmente pensar que, acertei numa contratação, errei em outra contratação. É o fato de você fazer uma seleção, um recrutamento bom. Aquilo credencia o RH, faz o RH se valorizar e falar assim, tá vendo? Trouxe 3 pessoas, difícil a gente escolher entre uma das 3, porque as 3 são boas. Certo, pessoal de RH? Certo. Bora lá, a 3. A 3 é a mais fácil de todas, hein? Ô, professor. Oi. A Bruna Lopes falou no grupo que não te respondeu quando você chamou ela, porque tá sem microfone.
Só que ela mandou uma resposta lá no grupo, tá? Beleza, valeu. Angélica, quer responder a terceira para nós? Jonathan já ia me zoar de novo, responder. né, É para eu responder como eu escrevi, professor? Pode responder do jeito que você quiser. A forma que você entender. Desligamento, né? Entrevista de desligamento. Bom, ela é utilizada quando o funcionário ou colaborador, né? Em alguns casos, ele pede demissão ou é demitido. E eles fazem essa entrevista para avaliar como é que foi o desempenho deles no trabalho. Que mais? E eles podem utilizar essa avaliação para mudar algumas coisas dentro da empresa. Exatamente. Mais alguma coisa? Não, acho que só isso. Deixa eu ver aqui quem não me respondeu ainda. Jô, como diz o Jonathan. Jô, você vai responder? Acho que não. Não? Margot. A entrevista de desligamento, ela tem como objetivo o feedback para a empresa. Ver o que precisa ser alterado dentro dessa vaga, as melhorias dentro do setor, ou mesmo do ambiente e da cultura da empresa. É basicamente isso, a função da entrevista de desligamento. Você, colocando num papel de uma responsável do RH para fazer essa entrevista, você se sentiria mais confortável em fazer essa entrevista com a pessoa que pediu demissão ou com a pessoa que foi demitida? Eu ficaria mais confortável em fazer com uma pessoa que pediu demissão. Por quê? Eu acho que em primeiro ponto, assim, o feedback, né, dessa entrevista de desligamento, ela teria mais repercussão, porque daí eu entenderia que realmente tem alguma coisa errada dentro do setor, levar essa pessoa a pedir o desligamento, e ela não estaria tão abalada com o fato de estar saindo dentro da empresa. Mas você não acha que essa pessoa que está saindo, ela está insatisfeita com a empresa? Não vai ser pior para você? Pessoalmente falando, para a empresa, talvez, para o profissional, Margot vai ser legal. Para o pessoal, Margot, você não acha que ela vai poder falar o que ela quiser para você porque ela está saindo porque ela quer? Por exemplo, essa empresa é uma bosta mesmo, meu gestor é uma porcaria, vocês pagam pouco. Isso para o seu lado pessoal não seria meio ofensivo? Seria pior? Sem dúvida, mas eu estou pensando realmente com uma cabeça de um profissional. E, novamente, nesses tipos de entrevista, a pessoa ela que tem um bom julgamento para poder separar o que vamos dizer, algo que é, como é que eu vou poder colocar? Algo que é muito sugestionável por parte desse funcionário que está sendo desligado e o que realmente é útil do que ele vai estar dizendo para mim, nesse caso. E como você faria essa entrevista? Você chegaria para ele na homologação, por exemplo, e falaria, posso te fazer algumas perguntas? Como que você chegaria para essa pessoa e falaria que você faria uma entrevista de desligamento com ele? Primeiro eu perguntaria quais são os motivos dele estar saindo da empresa. Eu procuraria usar um tom mais neutro, calmo, procuraria um momento mais calmo também, evitaria um momento agitado por parte desse funcionário, né? Eu não sei, nesse sentido, né?
momento mais tranquilo e tentaria conversar com ele na boa, procurar os motivos, soldar, ver o que ele poderia falar. Aí eu perguntaria o que ele pensa da empresa, o ambiente profissional, a cultura da empresa, estudaria todos os motivos que ele teria. Entendi. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu na semana passada. A gente teve que desligar 2 técnicos e 2 técnicos mais velhos de casa, mas eles não tinham muito, não, eram 5 e 6 anos só de casa. E a gente imaginou, eu não podia sair daqui para fazer o desligamento por causa da Covid e tal, entra no grupo de que eu não estava saindo de casa para nada, e foi o meu líder de cada um deles que foram demitidos. A hora que o líder chegou para um deles, que a gente achou que não teria problema, e falou para ele, ó, a gente está te desligando por causa disso, ele pegou o celular e mandou mensagem para mim. Que faltou hombridade da minha parte, de eu não estar lá para falar isso na cara dele, se eu tivesse lá, ele ia dar um murro na minha cara, e etc. Aí, beleza. Passou, eu perguntei pro cara se ele não tinha apanhado lá na hora do negócio, na hora da demissão, e hoje ele voltou para fazer a homologação. E por pura coincidência, esse mesmo líder estava lá. O mesmo líder que demitiu ele estava lá. Disse que ele chegou e... Pode ser conversa dele também. Que ele não tinha conseguido dormir aquela noite pela falta de respeito que ele teve comigo, que não tinha nada a ver com a história. E eu era um cara que não era chefe dele, por exemplo. Só ele tinha liberdade para falar as coisas para mim, porque ele sabia que falando para mim chegava um chefe dele. E ele queria pedir desculpa para mim, mas não sabia como. Onde eu quero chegar com essa história? Que se você fizer uma entrevista de desligamento no dia do desligamento dessa pessoa, a margem de erro ou margem de coisas faladas por impulso vai ser muito grande. Você não vai poder levar aquilo em consideração. Aí hoje, por exemplo, uma semana depois, se a gente chegasse para ele e fizesse essa entrevista de desligamento, ele ia falar totalmente diferente. Ele ia falar assim, realmente, eu entendo o momento da empresa, sei que eu fui demitido por causa disso, por causa daquilo outro, como vocês me explicaram. Ia fazer o que ele fez hoje, agradeceu, porque a gente está deixando ele com plano de saúde por mais 6 meses, aí até o fim dessa pandemia, etc. Ou seja, nunca faça a entrevista ou nunca tente tirar informações, tanto para você quanto para a empresa, no dia que você está desligando essa pessoa. Ou até mesmo no dia que a pessoa está pedindo para ser desligada, também é ruim. Porque você pedir demissão parece que é um alívio. Mas na hora você está nervoso, está tensa do mesmo jeito. Você está pensando assim, putz, eu estou saindo daqui, será que eu estou fazendo a coisa certa? Pode ver, se a gente pudesse medir os batimentos cardíacos na hora de um pedido de demissão, talvez seria o mesmo de você receber uma notícia de que você está sendo desligado. Então, no dia, nunca faça, tenta fazer depois, geralmente na homologação, que é uma semana depois, 15 dias depois, que a pessoa vai estar com mais raciocínio para te responder. E realmente essa resposta vai valer alguma coisa para o seu feedback ou não. Certo? Sim. Alguma dúvida? De boa. Deixa eu só responder uma questão aqui do grupo de... Nossa, eu ia mandar, mas a Gleide já mandou. Então é isso aí, pessoal. Vou fazer o seguinte agora. Eu já corrigi quase todos. Acho que só... Na minha lista aqui só falta a da Iris. A Iris está aqui no grupo. Não. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou encerrar a aula. Encerrar a gravação da aula, na verdade. E vou ficar mais um tempo aqui, uns 10 minutos. Já vou disparar os e-mails com as notas de cada um. Porque eu não vou poder colocar no portal ainda, porque ainda falta na minha lista 21 pessoas. Só que eu acho que dessas 21 pessoas deve ser muita matrícula que não participa da aula, que o nome está no sistema por algum motivo que não seja nota. Certo? Alguma dúvida? Não. E lembrando boa, que professor. sexta que vem é feriado. Próxima sexta também é feriado.
como eu comentei com o Jonathan no começo da aula, talvez depois a gente vai ter que correr um pouco, fazer 2 aulas por sexta, mas eu me adequo aqui e a gente não vai perder muito tempo com isso, não. Vai dar certo, porque as aulas realmente são curtas. Só eu vou elaborar uma maneira de fazer mais rápido aqui, conseguir fazer 2 aulas para a gente não perder o conteúdo. Beleza? É isso aí, pessoal. Vou encerrando a gravação aqui, encerrando a aula. Muito obrigado e até as próximas aulas. É.